começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Rádio NN, se liga na hora. Em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto. Anota aí. Boa tarde. Boa tarde. 1h01, dia 4 de junho. Boa tarde mesmo para você que está sintonizando as ondas da NN e acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, NN Play. Tiala Mello, já mandei o link para você compartilhar aí com os amigos, com a família. Hoje eu recebo aqui as psicólogas Tiala Mello e Ianca Henrique, tá? E nós vamos falar sobre o TEA Summit. É isso mesmo, desvendando o nível 1 de suporte. TEA, transtorno do espectro autista. Então, a Tiala é psicóloga e também a Ianca Henrique também é psicóloga e vão falar com a gente sobre esse evento que vai acontecer aqui na nossa cidade. Mas antes, eu queria falar para vocês em relação à questão do autismo no nosso país, né, gente? Isso é importante, esses dados são importantes. Olha só, tentei fazer uma pesquisa. Aliás, eu fiz uma pesquisa sobre isso e veja só, a prevalência no Brasil, não há um censo oficial no Brasil, que aliás é lamentável não haver um censo oficial no Brasil ainda para isso, né, Tiala? Que quantifica exatamente a população com transtorno do espectro autista, o TEA. Entretanto, se considerarmos a média internacional da OMS, cerca de 1 a 2% da população, que é o que preconiza a OMS. O Brasil pode ter entre 2 e 4 milhões de autistas. Gente, é muita gente, tá? É muita gente. O Cadastro Nacional, até 2023, o OMS, o Ministério da Saúde, contabilizou pouco mais de 200 mil pessoas com transtornos no Brasil, segundo o SUS. Número muito abaixo do estimado, apontando aí para forte subnotificação. E a gente vai falar sobre isso aqui. A faixa etária é predominante, o diagnóstico geralmente é feito entre os 2 e os 6 anos de idade, embora sinais possam ser percebidos antes dos 2 anos. 80% dos diagnósticos são realizados na infância, especialmente em meninos. A razão é cerca de 4 meninos para cada uma menina diagnosticada, que também pode estar ligado a vieses diagnósticos. Os adultos autistas ainda são pouco diagnosticados no Brasil. Muitos descobrem o transtorno apenas na fase adulta, após os filhos serem diagnosticados. Olha aí. E aí, claro, a gente vai falar sobre subnotificação e hipernotificação. A subnotificação é altíssima no Brasil, especialmente em regiões com menor acesso à saúde pública e à informação. Quase no Brasil todo é assim. Fatores como desinformação, preconceito e falta de profissionais capacitados contribuem fortemente. Muitas crianças autistas são rotuladas apenas como malcriadas ou hiperativas, sem avaliação adequada. A hipernotificação, em contrapartida, existe um risco crescente de diagnósticos imprecisos, especialmente em áreas com excesso de exposição à informação superficial. Algumas escolas e famílias pressionam por laudos para a obtenção de benefícios sem avaliação clínica rigorosa, o que pode gerar hiperdiagnóstico ou diagnósticos precipitados. Os principais desafios, né, são, primeiro aí, a falta de diagnóstico precoce especializado, longas filas no SUS, escassez de neuropediatras e psiquiatras infantis, atrasos no diagnóstico que comprometam aí o desenvolvimento e a autonomia da criança, a desigualdade regional. Crianças em áreas urbanas têm mais acesso a serviços de saúde e educação especializada do que as das zonas rurais. A inclusão escolar, muitos professores não têm preparo ainda para lidar com alunos autistas em algumas escolas. A inclusão na prática ainda é superficial em muitas escolas. O apoio da família também é um desafio e também o preconceito e a desinformação, que é ainda muito estigma sobre o autismo
principalmente entre adultos mais velhos e em ambientes conservadores. Muitos autistas sofrem com o isolamento social. Tiala Mello, boa tarde. Depois desse arcabouço de informações aqui que a gente colheu, quase dá um nó na minha cabeça para tentar chegar no nível de vocês para falar sobre o TEA Summit. A gente precisa falar sobre isso cada vez mais. O autismo não é uma brincadeira, né? Não é um menino mal criado, nem uma menina mal criada, né? Mas é um transtorno, como a gente conhece, e que precisa de acompanhamento, de tratamento e, sobretudo, de diagnóstico preciso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, André, mais uma vez aqui com você, né, com todos os ouvintes do Saúde em Foco. Para mim sempre é uma satisfação poder contribuir aqui no teu programa, e já quero agradecer, né, a oportunidade da gente poder falar um pouco sobre esse tema que é o autismo hoje em uma perspectiva mais voltada para o nível 1 de suporte, né? São tantas camadas, como você trouxe na tua narrativa agora, sabe, André, falando sobre os impactos desse diagnóstico tardio, da importância da gente ter uma equipe especializada, da gente ter um olhar cuidadoso, principalmente quando a gente lida com crianças, né? A gente tem hoje um nível aí de casos bem subnotificados com relação ao autismo, principalmente aqueles autistas de nível 1, onde comumente a gente ouve, né? Existe a sutileza do nível 1 de suporte. Eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais hoje. Então, obrigada pela oportunidade também. Eu agradeço e tá levando falta 6 meses, né? Mas vamos aparecer mais vezes aqui. É sempre também uma honra receber vocês, apoiar os eventos que vocês fazem de alguma forma, seja divulgando, compartilhando, para que a gente possa... Na realidade, o Saúde em Foco existe para isso, né? Para levar informação às pessoas. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Guilherme, né? E a Rosa, que estão vendo a gente em casa aqui, o radialista Guilherme Barros, que tá com a gente aí, assistindo a gente aí, prestigiando. Rosa, um grande abraço para você. O Lucas também, que já tá aqui no NN Play, mandando alô aqui, tá? O Lucas Lopes, muito obrigado, meu querido. É sempre uma honra poder ajudar e contribuir com a população para que a gente alcance o que a gente precisa alcançar e até aquilo que é direito nosso alcançar, né? Sobretudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre... E também mandando um abraço aqui para o radialista Adelson Vanderlei, né? E ontem me mandou uma mensagem, falou comigo, né? E disse: Pepes, eu queria lhe parabenizar, seu programa é um canal, é uma consulta, né, que você faz aí há muito tempo. Obrigado, Adelson, um grande abraço para você, né? Estava comemorando aí a sua aposentadoria, coisa boa. Gente, vamos falar sobre o TEA Summit, né? Estou aqui também com a psicóloga Ianca Henrique. Essas meninas se formam cedo demais, elas vêm pra cá com... Entendeu? Parece... Elas estão ainda na minha cabeça, né? No meu registro fotográfico, como se estivessem assim no segundo ano do ensino médio. Mas acredite, elas são psicólogas capacitadas, muito capacitadas, por sinal, para cuidar dessa garotada toda aí que pode ou não ter o transtorno do espectro autista. Vamos falar desse evento que já é um sucesso. Primeiro lote esgotado, o segundo esgotado, daqui a pouco o terceiro acaba também. E cuidado para você não ficar na mão aí, você que pode participar. O que é o TEA Summit? Desvendando o nível 1 de suporte. Quando é que vai acontecer? Qual é o público-alvo? O que é que vocês pretendem com esse evento? Bom, eu tô aqui com Ianca, né? Ianca vou iniciar, mas ela vai complementar a ideia. André, na verdade esse projeto ele foi muito sonhado, né? E ele foi pedido realmente pela nossa categoria. Então a gente ouviu muitos colegas de profissão, né, falando: nossa, a gente tem uma demanda, uma necessidade de entender de raciocínio clínico no autismo, principalmente no autismo nível 1 de suporte. Então foi por isso que foi uma ideia, né? Nós idealizamos aí, eu e Ianca, essa proposta de um curso de curta duração para profissionais da saúde. E aí quando a gente fala profissionais da saúde é porque a gente entende que a competência de identificar esses sinais, seja na vida, na infância, na adolescência e na vida adulta, é de competência do profissional da saúde. Então é aquele, né, psicólogo que trabalha, o fisioterapeuta, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo. Então a gente está
né, o nosso curso ele está para essa categoria profissional identificar, né, e potencializar os seus processos de avaliação e intervenção com relação ao TEA nível 1, não é isso, Ianca? Ianca, você pode levar a sua cadeira mais para frente, vai ficar mais pertinho do microfone, vai ficar mais perto. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ianca, para você também colaborar com a Tiara no que ela lhe perguntou, mas assim, um abraço aqui à dona Hilda da comunidade do Capim. Ela diz assim: André, infelizmente tem nascido muitas crianças com autismo. É verdade. E eu quero aproveitar esse gancho aí da dona Hilda e perguntar o seguinte: a ideia que dá é que nós que sobrevivemos à Covid, né, parece que muita coisa veio de lá ou foi exacerbada lá, né? Estava comentando com uma médica aqui na segunda-feira que alguns parâmetros gerenciais da Covid, a gente só vai ter daqui a uns 10 anos, mais ou menos, que dá para mapear as coisas corretamente, em todos os aspectos, psicológicos, físicos, neurológicos, enfim. Então, Ianca, eu começo a lhe perguntar o seguinte: com a sua experiência clínica, você percebeu ou percebe que após a Covid, os casos de autismo diagnosticados, eles são mais prevalentes do que antes? Ou será que a gente está muito focado nisso e isso é um caminho normal? Então, boa tarde, pessoal. Peço desculpas pelo atraso. O que acontece, né? A gente até conversa sempre, né, Tiala, sobre isso. É um ponto de discussão da gente, que na verdade, assim, o que a gente tem, de fato, é um aumento da informação, né? Então, a gente tem um aumento do conhecimento, a gente tem profissionais que estão buscando se capacitar mais, a gente tem famílias que estão procurando ajuda de forma precoce. Então, se eu pudesse dar uma opinião, assim, a nível mais pessoal, eu diria que, na verdade, a Covid, ela não aumentou o diagnóstico de autismo, ela dificultou o diagnóstico de autismo, principalmente o diagnóstico de autismo nível 1, porque as famílias procuram com determinados sintomas, mas elas tentam também levantar o seguinte questionamento: mas é uma criança de pandemia, é uma criança que não teve contato com outras crianças, então será que esses sintomas não são justificados por conta da ausência de outras crianças, do contato, né? Então eu acho que, na verdade, a Covid, ela dificultou o processo de diagnóstico, principalmente quando a gente fala de TEA nível 1, porque as sutilezas estão mais presentes, né? Então eu acho assim que, na verdade, a gente tem dado uma ênfase maior para esse tema, né? É um tema que merece realmente também uma ênfase maior, mas eu não acho e as pesquisas mostram também, né, que o diagnóstico ele não aumentou por conta da ênfase dada a isso. Na verdade, a ênfase vem do aumento das pesquisas, do aumento do conhecimento em si, porque antes a gente tinha pessoas que tinham autismo, mas eram tratadas como pessoas com esquizofrenia, com outras questões, com outras comorbidades, e que não tinham o diagnóstico correto. Né? É o que a gente vê hoje ainda, né, André? Pelo menos no público adulto que eu recebo para avaliação, esse público ele já vem em acompanhamento psicológico há um certo tempo, né, com diagnósticos aí em transtornos de humor, né, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, que quando a gente vai entender realmente, né, esse caso, a partir de um raciocínio clínico elaborado, a gente vai compreender que realmente se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento. E é como ela falou, né? As comorbidades é que são mais apresentadas, né? Eu estou trazendo isso de uma perspectiva do público adulto, né? Que também é um público que a gente abarca aí no curso. A gente não vai, né, promover um curso apenas nessa perspectiva de crianças e adolescentes, mas também contemplando justamente esses diagnósticos tardios em TEA nível 1, que é o que geralmente a gente tem percebido mais, né? Então a gente está tendo aí diagnósticos de pessoas com 30, com 40 anos, a partir de diagnóstico dos filhos, né? Então, meu filho fechou o diagnóstico, eu percebo essas condições em mim. Então, é a partir daí que a gente vê, quando a gente vai investigar, é um TEA nível 1. Entendi. Também, o nível 1, viu, gente? Ele é caracterizado por algumas coisas que eu pesquisei aqui. A primeira, déficit na comunicação social, tá? Interesses restritos e comportamentais repetitivos,
funcionamento cotidiano, exemplo típico, uma criança ou adulto que tem dificuldade, por exemplo, de fazer amigos ou trabalhar em grupo, mas que consegue estudar e trabalhar com suporte ocasional. E muitas vezes é normalmente associado ao antigo diagnóstico do síndrome de Asperger, né? Embora esse termo tenha sido oficialmente abolido do DSM-5, tá? E também pode ser chamado de autismo leve, tá? Tiala, ontem eu acordei no meio da noite, tem um programa aqui do meu querido de meia-noite às 2 da manhã com o Robson Silva, né? Que é um programa que toca muita música bacana. É tipo o NN Light. O NN Light vai de meio-dia às 13 horas e toca muitos flashbacks. Então, de meia-noite às 2 da manhã, você perdeu o sono, você sintoniza também aqui na NN, né? E vai ouvir só música boa aqui, bacana. E ontem eu tava ouvindo uma música que foi eternizada na voz de John Denver, que dá... O nome do filme é Sunrise, que na realidade pro brasileiro foi traduzido para Meu Filho, Meu Mundo, que é aquela música Sunshine on my shoulders makes me happy, Sunshine in my eyes can make me cry. André sempre com suas músicas. É muito bom são músicas que marcaram minha infância. Eu acredito que 10 anos de idade, quando eu ouvi essa música, eu me apaixonei, eu me emociono quando eu ouço essa música, porque tem uma letra lindíssima, né? E olha que naquele tempo, né, já existia esse diagnóstico do autismo, e depois vieram outros, né? Rayman. Com Dustin Hoffman e com Tom Cruise, um filme incrível que já trata do autismo na fase adulta. Isso. Né? Especifica bem aqueles movimentos, mas esse evento, ele é para profissionais de saúde e pais e mães atípicos, que eles querem, eles vão, estão beliscando aqui um outro aqui para dizer assim, ele não devia ter perguntado isso. O pai, a Janete da Biscoito Tropical, um abraço para você, minha querida, linda. Né? E tantos outros, né? Que poderiam estar dizendo assim, eu queria ver, eu quero participar, mas esse evento é fechado, é um evento só para profissionais da saúde, vamos lá, não precisa brigar para responder, não. Eu começo. Pode começar. Então, quando a gente começou a idealizar, né, esse projeto, a gente ficou nessas inquietações, né? Como a gente poderia abarcar todo mundo, mas a gente chegou num limite realmente técnico, né? Que a gente viu que a gente não ia conseguir abarcar, porque por questões realmente de profundidade. Então, o nosso objetivo é auxiliar nesse primeiro momento, né, os profissionais, para que eles consigam, porque a gente entende que se tiver uma rede de profissionais que esteja mais habilitado, mais capacitado para enxergar essas sutilezas do TEA nível 1, a gente consegue englobar uma quantidade maior de famílias, né? Então a gente tem sim um desejo aí no nosso coração de abarcar também num outro formato, um curso para pais, mas nesse primeiro momento a gente pensou em conseguir atingir os profissionais, porque a gente entende que cada profissional atinge várias outras famílias, então pensando nisso a gente conseguia englobar melhor, né? Outro público que procurou muito a gente foram professores, sim, né? E aí os sim. professores, é um curso para educação, diretores de escola, só que aí realmente é como a Ianca falou, né? A nossa proposta inicial, óbvio que a gente tem, né, objetiva colocar outros formatos, né, de curso, mas esse primeiro momento realmente é para a categoria profissional, né, para equipes multiprofissionais, realmente. E eu coloquei aqui outros profissionais, como fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, que também trabalham com pessoas, né? E essas pessoas chegam em seus consultórios. Sim. E cabe também a esses profissionais, nos seus processos de anamnese, contemplar essa possibilidade e esse olhar. Eu não me sinto muito pronto para fazer uma avaliação, mas eu identifiquei aqui na minha conduta profissional que é alguém que vem apresentando uma certa rigidez no padrão de alimentação. Então o nutricionista pode fazer essa observação, né? E ele pode indicar para uma avaliação mais robusta com um neuropsicólogo, um psicólogo mais especialista, mas ele vai ter a capacidade de incluir no teu processo de anamnese essa necessidade de rastreio.
Então, que a gente vê muito isso, essa falha ainda de muitos profissionais da saúde não incluírem nos seus processos de anamnese e avaliação essas possibilidades de diagnósticos do neurodesenvolvimento, sabe, André? Então, foi mais nesse sentido que a gente pensou. Tá? Inclusive, não confundir seletividade alimentar, né? Que é um problema. Isso. Né? É um problema. Eu tenho uma filha que tem isso aí. Você conhece muito bem. Ela tem uma seletividade alimentar, né? E assim, a gente não fez nenhuma avaliação para ela para a UTEA. Acredito que no caso dela, não. Mas eu quero perguntar depois, eu vou responder depois do intervalo. Eu tive a oportunidade de falar com uma mãe que estava no processo de investigação do filho ou dos filhos. E ela estava desesperada, né? Ela estava desesperada. Eu quero saber exatamente isso, né? Como é que chegam as mães para vocês? Eu vou fugir um pouquinho aqui do TEA Summit. Vocês vão responder depois do intervalo. Como é o impacto, né? Como é o impacto? Existe um luto por conta disso? Como é que as mães... Assim, eu tenho um filho autista. E agora? Né? Meu mundo caiu ou não? Entendeu? Depois do intervalo, a Ianca e a Tiala vão responder para mim aqui, para você que está em casa. Então você pode participar também. Entra aí no nosso chat no NN Play, compartilha o link, aciona o sininho, dá o joinha e coloca a sua pergunta, né? Mais uma vez aqui, um abraço, Dona Hilda, e também um abraço aqui a Rosa, que disse assim: André, parabéns. Os parabéns são para elas. Eu só sou o mediador aqui para tentar levar essa informação para esse povo tão gostoso, tão querido da nossa cidade, num diazinho tão gostoso, tão friozinho, com tão cara de São João, não tá não, Rosa? Hoje tá com cara de São João, não tá? Tá mesmo. Só falta uma fogueira aí de noite pra gente assar um milho, né? Comer um milho assado ou um milho cozinhado, mas tá tudo certo. A gente volta já depois do intervalo, não sai daí não. Você falou tudo, agora tá com... Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
bem. Em Arapiraca, 13h31. Boa tarde. 1h31. Só, a gente foi falar em clima aqui, né? Vamos falar de São Pedro. 26 graus agora em Arapiraca. Possibilidade de chuva, 15%. Eu acho que esse trem deve estar errado aqui. Umidade relativa do ar em 74% e ventos a 16 km por hora. Esse é o clima agora da cidade. Estou falando aqui com as psicólogas Ianca Henrique e Tiala Mello sobre o TEA Summit, um evento que vai acontecer aqui em Arapiraca no dia 14 de junho, né, 14 desse mês, das 8 às 18 horas, são 10 horas de programação, aqui no FDS Coworking, tá? Espaço para eventos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, mas eu quero mandar um abraço aqui à Janete, da Biscoitos Tropical, que deve estar assistindo aqui. A Tiala Mello é consultora da Biscoito Tropical. Aliás, não tem biscoito. Ó, gente, se você não provou, prove. Somos suspeitas, Somos suspeitíssimos, né, para falar, né? Às vezes dá vontade, viu, Janete? Só de ir para aquela recepção para dizer assim: boa tarde, me dê um biscoito desse. Biscoitinho, um cafezinho. E ir embora para casa. Porque realmente é coisa do outro mundo mesmo, né? Bom, Ianca e Tiala, eu falava com vocês antes do intervalo sobre essa questão de como os pais recebem o diagnóstico, né? Fecham, vocês fazem a avaliação neuropsicológica e fecham o diagnóstico por autismo, por TEA. Como é a resposta dos pais? Pode. Tô brigando aqui para responder essa pergunta. Então, assim, quando a gente fala vamos pensar no TEA nível 1, né? Então, normalmente, eu vou falar a minha experiência, Tiala pode... Talvez a dela seja um pouco diferente, né? Porque a gente acaba encaminhando, né? Então, vai um pouco mais direcionado. Mas, pra mim, que não faço avaliação neuropsicológica, eu faço avaliação psicológica. Então, os pais chegam normalmente com uma outra suspeita. É um comportamento de timidez,
é uma criança que não come, é uma criança que tem travas sociais. Então, eles não chegam assim, olha, eu acho que o meu filho tem TEA nível 1, diferente de um TEA nível 2, nível 3, que já chega com os sintomas mais demarcados. Então, o processo de diagnóstico é um processo, muitas vezes, muito, muito sofrido, realmente, porque pega de surpresa, né? Assim, você vem achando que o filho é só tímido e você sai com um diagnóstico de TEA. Então, acaba sendo um momento realmente bem delicado, mas que a gente também procura realmente fazer um movimento de muito acolhimento, né? De muito... De preparação, realmente, né? A gente vai de forma gradativa para não chegar realmente com essa informação, que é uma informação que muda todo o processo, né? Muda todo o histórico ali da família. Então, no meu processo, eu vejo assim, que as famílias, elas são pegas de surpresa, sim, mas isso é reduzido com a nossa condução. Né? No caso da Tiala, eu acredito que a gente encaminha, não sei como é. Quando eles chegam, né? Quando esses pais chegam a partir de um encaminhamento, né? De uma psicóloga, de um fono, né? De um TO, eles já vêm ali com aqueles 50%, né? Trabalhados e de possibilidades de que realmente a gente pode ter um diagnóstico de TEA. E aí eu sempre falo, e Ianca também fala do processo do luto do filho perfeito, né? Toda mãe, todo pai que a gente recebe e que a gente vai colocar nessas possibilidades diagnósticas a partir dos critérios diagnósticos, então não são questões retiradas da nossa cabeça, né? Não são vozes da nossa cabeça, é fruto de muito raciocínio clínico, né, de critérios, baseado em critérios diagnósticos. A gente vai mostrando e esses pais, eles vão realmente percebendo, né, ao longo do processo avaliativo, identificando esses prejuízos, desde quando isso aparece. O nosso trabalho é basicamente mostrar isso, dar essa clareza de como é que essas coisas foram ocorrendo, foram aparecendo, né, ficando mais claras. E aí há realmente essa questão do luto, né, com relação ao diagnóstico, luto do filho perfeito. Há uma desconstrução e nós, profissionais da saúde, nós precisamos ter esse afeto também, esse acolhimento, né, essa necessidade de suprir, né, todas as dúvidas dessa família e direcionar essa família, porque muitos deles não sabem nem para onde ir, assim, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Mas a partir do entendimento do nível de prejuízo e das necessidades que esse paciente tem, independente de faixa etária, se é criança, se é adolescente, se é adulto, o nosso trabalho é encaminhar, é direcionar, é mostrar que existem possibilidades, sim, para um tratamento eficaz em autismo, né? Então, isso tudo é trabalhado ao longo dos processos, né? Desde o primeiro dia até o último dia do processo avaliativo e desde da intervenção, porque eu recebo muitos pacientes da Ianca, por exemplo, que já estão em psicoterapia há um tempo, que estão em processo de acompanhamento, e aí quando vem para mim eu consigo traçar ali uma linha de raciocínio clínico com ela, falo com ela, mas assim, com inúmeros profissionais de psicologia que eu tenho, né, contato, e isso é primordial para o nosso trabalho, para que esse diagnóstico ele venha realmente de forma correta, né, baseado realmente em um trabalho, um raciocínio clínico responsável, sabe, André? A Rosa diz assim, meus parabéns também para essas duas profissionais maravilhosas, né, não, Rosa? Pois é, quanto orgulho, né? Meninas, o TEA Summit, ele acontece no dia 14 desse mês, né, uma sexta? É um sábado. É um sábado, joia, né? Dá tempo de todo mundo se organizar para participar. Dia 14 na FDS Coworking, das 8 da manhã às 18. E aí, vai ter todo o credenciamento antes e tal. Esse dia, vamos falar desse dia, são 10 horas de programação. Sim. E tem muita coisa para acontecer. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho disso, né? Então, gente, tá marcado para 8 horas, mas a gente vai ter o tempo do credenciamento, né? Nesse primeiro turno, a gente vai trazer uma abordagem mais conceitual, né? Não vamos nos debruçar no conceito do TEA, porque esse curso é para profissionais que já trabalham, né, no contexto clínico. Então, a ideia é que a gente consiga trazer essa conceituação e a importância do raciocínio clínico, né, do ponto de vista mais teórico. Então, vamos trazer as linhas, né, de abordagem, tanto da neuropsicologia, como as linhas de abordagem mais cognitivas, comportamentais. A gente vai trazer também um pouco da importância do entendimento
desenvolvimento da neuroanatomia, né? Questões mais voltadas à estrutura cerebral. Então a gente vai ter essa parte mais conceitual, né? Cacá, nesse primeiro momento, e o segundo momento a gente preparou de uma forma mais prática, né? Exatamente, pensando realmente da gente colocar um pouco a mão na massa, né? Não só, é claro que assim, acaba que na psicologia, né, a gente tem limites éticos também, então o mão na massa não é tão concreto, né, como em outros espaços, em outras áreas. Mas, assim, a gente quer aproximar ao máximo da realidade realmente de consultório, né, pensando em agregar realmente com o público que confiou nesse projeto, né, que vai estar presente. Então, a gente está bem minuciosa, trabalhando muito, olhando quem são os inscritos, olhando de qual área é cada inscrito, qual é o público que atende, para que a gente tente realmente englobar todas as pessoas que estão inscritas e a gente mergulhar realmente na parte mais avaliativa, interventiva, nas sutilezas, no pulo do gato, como diz a história, Isso. né? E a gente conseguir aprofundar um pouco mais no turno da tarde. Então, a parte da manhã vai ser mais teórica, né? Isso. Mas é uma teoria mais voltada realmente para as especificidades do TEA nível 1. E a gente vai na parte 2, na parte da tarde, mergulhar nessa parte mais prática. Só uma observação, né? Que foi quando a gente estava criando os módulos, a gente viu a necessidade de incluir um módulo específico de TEA em meninas e mulheres, principalmente as nível 1 de suporte. Então é um desafio, gente, identificar esses sinais de forma precoce nas meninas e nas mulheres, né? Independente de faixa etária, eu trago isso desde a pré-escolar até as mulheres adultas mesmo. Então, muitas vezes, os profissionais que trabalham, né, psicólogos e psicólogas que trabalham na psicoterapia, acabam não tendo essa atenção ali de que pode ter a possibilidade de ser um TEA. Então, o curso vem também para isso. A gente também tentou colocar esse módulo específico de meninas e mulheres nível 1 de suporte. Afinal de contas, a gente tem um dado que é real, né? As meninas e as mulheres são 5 vezes menos encaminhadas para avaliação do que os meninos. Uhum. Então, isso tem um impacto muito grande na saúde mental das mulheres. Sim. Como um todo. Sim. Né? E a gente precisa trazer isso como um ponto de pauta e desmistificar isso. Afinal de contas, a responsabilidade é nossa de mostrar que a gente precisa estar atento a essas sutilezas, a essas minuciosidades que o TEA nível 1 tem, especificamente nas mulheres. Então a gente, né, eu falei logo pra ela, Ianca, a gente tem que colocar um módulo aqui só pra meninas e mulheres, porque eu acho que é algo que a gente precisa dar um pouco mais de ênfase também. Verdade. Eu quero mandar um abraço novamente aqui à Janete. Ela disse assim, ó: é realmente um luto, porém, de toda coisa ruim, Deus tira uma boa. Aí eu coloquei assim, eu lembrei de você, não citei por ética, né? Mas citei o caso. Contei o milagre, mas não contei o santo. Aí ela disse assim: foi através do meu luto que conheci pessoas tão especiais como você e a Tiala. Pode falar em mim. Obrigado, Janete, pela sessão de direitos aí de você. Alguns anos atrás a gente se conheceu justamente nesse momento. Ela não pediu de ajuda e tal, enfim. Hoje a Tiala é consultora lá da Biscoito Tropical, já falei. Você tá indo lá toda semana, né? Quando você for, me chama. Toda semana não, mas todo mês eu tô lá. Pois é, eu tava vendo as fotos aí de Goiás, rapaz, ganhando biscoito aí, eu, né? Mas tudo bem. Gente, é muito importante falar também. Vai ter alguns módulos, né? De 8 às 18 horas, vocês vão falar em alguns módulos. Isso. Então, manda pra mim, Tiala, essa programação que você tem aqui, que eu coloco na tela enquanto você discorre sobre o que vai acontecer. Primeiro e segundo lote já encerraram, que eu tava vendo ontem, né? Esse aqui que ele tava falando. E o terceiro lote ainda tá aberto. Aí você faz a inscrição pelo DOIT, tá? Todo mundo conhece o DOIT. Né? Vai ficar aí vai aparecer na sua tela aí o DOIT para você fazer sua inscrição, tá bom? doit.com.br/TEA Summit, TEA _Summit,
tá? E manda pra mim, Tiala, pra gente. Eu vou falar os módulos, Tá, vai ficar então melhor, vamos lá. porque como a gente destrinchou muito cada um, são 4 módulos que a gente dividiu esse conteúdo programático, né? O primeiro módulo vai ser sobre a introdução ao espectro autista, né? A gente vai trazer um pouco da conceituação histórica, a neurobiologia, as bases neuroanatômicas, neurofuncionais, o conceito de espectro, porque para entender o nível 1 a gente precisa entender o que é o espectro autista, né? E o porquê que existe o nível 1, nível 2, nível 3. Então, entender essa categorização, esse espectro, vai entender aí a heterogeneidade mesmo do espectro autista. No módulo 2, a gente já vem com as características e os desafios, né? Como são essas manifestações clínicas, a nível de comunicação, de interação social, de comportamentos restritivos, da infância à vida adulta. E a gente vai falar também um pouco dos critérios diagnósticos, né? Importante a gente trazer esses critérios e como que esses critérios são aplicados no nível 1 de suporte. Porque o que é nível 2 e 3 fica muito evidente. Agora, o que é nível 1, a gente realmente precisa se debruçar um pouco mais. Então, saber fazer as perguntas corretas vai também nos dar dados diferenciados, né? Então, nesse módulo 2 também a gente vai trazer o espectro feminino, né? Então, olhos atentos a essas manifestações no espectro em meninas e mulheres. E já no módulo 3, ele já parte para uma parte mais prática do ponto de vista técnico. Então, da avaliação e intervenção para a UTEA nível 1, com os instrumentos de avaliação, o que é de domínio público. Então, a gente vai trazer um pouco mais aquela escala, aquele instrumento que pode ser aplicado independente de área, né? Porque a gente tem os protocolos que são apenas para psicólogos, né? E temos os protocolos de domínio público. Então, a gente vai trazer esses instrumentos, essas escalas, questionários, testes projetivos, o que é que o profissional pode agregar, né? A importância da entrevista clínica com a família e com o indivíduo. Ou então, essa entrevista com a família, ela tem que ser feita em todas as fases do desenvolvimento, né? Não só com crianças, mas adolescentes e adultos também no espectro. A análise do perfil funcional do comportamento, como que a gente pode elaborar, né, um relatório psicodiagnóstico, um laudo que seja claro e que responda, né, ao que a gente pode analisar. E, por fim, a gente vai falar das abordagens, né, Ianca, mais voltadas à análise do comportamento aplicado, as terapias cognitivas comportamentais, terapias em grupo, intervenções à pessoa nível 1 de suporte, né, que aí cabe a gente pensar nas habilidades sociais, nas habilidades comunicativas, as intervenções na família. E, por fim, o módulo 4, que é a prática e discussão dos casos clínicos. Então, a gente vai trazer aí, né, a gente está pensando ainda no quantitativo dos casos clínicos, né, Ianca? Exatamente. Mas pensando, como ela disse, entender quem são os nossos alunos, né? Então, a gente está tendo esse cuidado de observar para tentar trazer e traçar casos clínicos de acordo com a faixa etária que o profissional também trabalha. Mas a nossa intenção era realmente trazer 3 casos clínicos. Isso. E assim, eu acredito que muito do nosso propósito, né, Tiala? A gente vem da Universidade Federal do Interior e lá a gente discute muito sobre essa devolução à sociedade, né? Exato. Então, assim, a gente tem muito um compromisso com a sociedade e o nosso principal objetivo realmente na promoção desse curso é que a gente consiga não só capacitar e habilitar profissionais, mas também que a gente possa alcançar, formar realmente uma rede, né, para que a gente possa desmistificar, porque ainda tem muita coisa que a gente está engateando no TEA, a gente avançou muito, mas a gente precisa ainda desmistificar muita coisa. E uma delas é a gente, se a gente conseguir sair de lá com as pessoas entendendo que não existe cada pessoa ser um pouco autista, que tem muito raciocínio clínico por trás, né? Que não é porque a gente tá vendo uma criança, não é porque uma criança é tímida que ela vai ser autista, ou porque ela é seletiva que ela vai ser autista, né? Então, é realmente um conjunto de critérios embasado na ciência, com todo um rigor, né? E que exige realmente um olhar muito atento. Então, se a gente conseguir alcançar isso e ter um olhar mais específico para essas demandas, a gente já atingiu o nosso objetivo, né? Com certeza. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Ronaldo, técnico do relógio, que está assistindo a gente aqui pelo NN Play. Gente, está na sua tela. O Marco Aurélio colocou na tela. Vou pedir para ele colocar de novo aí, gente. Para quem quiser se inscrever, profissional da saúde, fisioterapeutas, né?
Psicólogos, fonos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, nutricionistas. Vai aparecer de novo aí na sua tela, tá? O TEA Summit. Você pode fazer aí a sua inscrição pelo DOIT, tá, gente? Tá aí, ó, tá bom? Tá aí no finalzinho, doit.com.br/TEA-Summit. Tá legal? A inscrição no DOIT é bem fácil, você se cadastra, tem um link lá para pagamento, você faz o pagamento, pronto, tá tudo certo. Credenciamento a partir de que horas? A partir das 8 horas a gente já vai estar com credenciamento. Certo, tá? Bacana. E aí o nosso objetivo é iniciar ali por volta das 8h40, né? Essa programação a nossa aluna vai receber, né, através dos nossos canais de informação. E as informações, né, para quem quer entender um pouco mais, a gente tem aí as nossas redes sociais, né, a da Ianca, @IancaHenrique. psi.IancaHenrique. psi.IancaHenrique, o meu, @psicotialamelo, @emsinapse. A gente está lançando alguns vídeos para o pessoal também estar atentos ao que realmente a gente quer alcançar, né? Então, para quem quer mais informações, acessar as nossas redes sociais para entender um pouco mais, tá bom? Beleza. Obrigado, meninas. Sucesso. Espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira. O espaço é sempre aberto. Você sabe, Tiala, você tem entrada franca aqui. Demorou muito em 2025 para você vir aqui. 6 meses. Que é isso? Pois é, vou começar a cobrar os juros agora a partir do segundo semestre. Você venha mais vezes. A Ianca também. Obrigado por ter vindo. Agradeço. O espaço está sempre aberto. Você sabe disso. Pode contar com a gente. E que Deus abençoe a vocês e a quem for ao TEA Summit, que com certeza vai ser um evento que já é um sucesso. E aguardem, papais e mamães, professores e professores. Estou cutucando as meninas aqui para ver se ainda em 2025 sai um desses dois. Eu sei que os dois pode ser meio complicado, mas o de papais e mamães, ou então dos professores, vou cutucá-las o resto do ano para a gente colocar esse produto também no ar, o TEA Summit para educadores ou para pais. Elas lançaram um produto no mercado, uma marca no mercado, para realmente deixar uma marca na vida de quem vai participar. Então aguardem cartas que a audiência pode cobrar. Eu vou ficar no pé delas. Obrigado. Obrigada, André. Mais uma vez, né? É tão bom a gente ter espaços assim inclusivos, né? Eu vejo que André, ele tem esse cuidado com relação a trazer temas em neurodivergência, né? Isso também é saúde mental. Eu falo sempre, né, que a gente faz Janeiro Branco o ano inteiro, né? Sim. E ele faz, porque ele traz muitos temas em saúde mental para a população, e usar essa comunicação a favor da comunicação é louvável, né? Então, eu quero agradecer a essa oportunidade também, e a quem tiver dúvidas ainda ou alguma pergunta, só procurar a gente, né, Ianca, nos nossos canais de redes sociais, @psicotialamelo. E eu gostaria de agradecer também, né, primeira vez aqui, mas me senti muito acolhida. Obrigado. Gostei muito de toda a proposta, né, de toda a condução, e é muito do que a Tiala trouxe, né? A gente fala sobre saúde mental o ano inteiro, não é só em janeiro, não é só em setembro, e assim, as portas realmente estão abertas, né, para quem precisar da gente, tiver alguma dúvida e não teve coragem de perguntar aqui, quiser perguntar de forma mais particular, estamos à disposição. E no mais, muito obrigada. Eu que agradeço, Ianca. Obrigado por seguir a gente, nosso perfil no Instagram também. Seguimos de volta. Esqueci da minha sogra, dona Vera Lúcia Caetano. Boa tarde, seja bem-vinda. Não esqueça da sogra, Rapaz, André. não pode esquecer da sogra, né? Só não vá pra minha casa pra comer, viu? Fique lá sua mesmo lá. Eu vou comer o pudim dos outros. Minha esposa, ela adivinha. Minha esposa faz uma delícia de abacaxi. Aí ela vai e chega lá. O que é? O que você quer? Pronto, aí. Tá vendo aí? Aí, a senhora quer delícia de abacaxi? Quero. Não queira não, rapaz. Não queira não, minha delícia de abacaxi. Deixa pra mim. Tô brincando. A senhora sabe disso, né? Então, gente, amanhã eu vou receber a doutora Mayara Mendes, gastroenterologista e endoscopista, e o assunto é disbiose. Tu sabe o que é isso? Eu também não. E eu vou saber com ela amanhã às 13 horas aqui no programa Mais Saudável do Rádio, tá bom? Boa tarde, fica aí com o Sérgio Paulo. Ele vai rolar 40 minutos de música pra você. E depois dessas 40 minutos tem lembra dessa?
Lembra dessa? São 3 músicas, as velhinhas, ele diz assim, as velhinhas mais saradas da programação. Então, músicas dos anos 70, 80 e 90 que você vai curtir aqui. E tenho certeza que quando você ouvir uma dessas 3 ou as 3, os olhinhos vão fechar assim e dizer, eita, rapaz, me lembrei dela, olha. Ou me lembrei dele. Eu vou pra casa antes que eu apanhe, tá bom? Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. A gente volta com o programa mais saudável do rádio. Tchau. Saúde.